Meu nome é José Mendes de Oliveira, mais conhecido por Zezito Oliveira. Hoje eu já sou aposentado, mas trabalhei intensamente em toda a minha vida. Trabalhei muito, trabalhei bastante. Fiquei muito tempo fora viajando. Deixava a família às vezes 15, 20 dias até um mês, para que não faltasse nada na minha casa. Para que meus filhos pudessem ter tudo que precisavam. Hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, àquela luta, meus filhos estão todos formados. Cada um seguiu sua vida. Agora restou apenas eu e minha mulher, Zilda, para vivermos um pouco a nossa vida de aposentados. Trabalhei muito, viajando principalmente pelos sertões do Nordeste. E posso dizer que ganhei também dinheiro. Ganhei um bom dinheiro, principalmente, e essa era a razão do meu trabalho, era vender máquinas de costura. Imagine naqueles tempos mais atrás, aqueles tempos mais assim, década 50, década 60. Era nos sertões da Bahia, de Pernambuco, de Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, que eu ia vender as minhas máquinas de costura. Na época morava em Vitória da Conquista. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mais precisamente em Vila Alpina, onde estão os meus filhos, noras, genros e netos. Mas a história que eu quero contar é de quando eu vendia essas máquinas de costura. Hoje, como eu disse, aposentado. Eu tinha uma caminhonete Chevrolet 52, um carro que até hoje eu não esqueço. Nunca me dava trabalho com esta caminhonete. E aquelas máquinas de costura, máquinas inclusive importadas, máquinas manuais, máquinas movidas pelos pés, porque tinha máquina, e as mulheres que estão ouvindo essa minha carta devem se lembrar, as mais antigas, tinha máquina que você costurava assim, com a mão, e outras eram movidas a pé, no pé. Então tinha aquela manual e tinha aquela que era com pedal. E eram novidades que faziam as mulheres, sabe assim, encherem os olhos por aquele sertão do Nordeste. Quem não queria ter uma máquina daquela moderna? Quem não queria ter uma máquina daquela que enchia os olhos? E eu facilitava, sabe? Eu vendia assim um prazo muito bom. As máquinas eu trazia de São Paulo para revender por todo o Nordeste. E graças à comissão que eu ganhava, se não fiquei rico, deu para viver muito bem. Deu para formar os meus filhos. E hoje eu ter uma aposentadoria boa. Não passo necessidades, nem eu e minha mulher. Não passamos necessidade. E nem dependemos dos filhos. Graças à minha luta, graças ao meu sacrifício, graças à própria paciência da minha mulher, em às vezes ficar até um mês longe do marido. Porque quando você começava a trabalhar na região de Pernambuco, você não podia ficar ir num lugar e já voltar. Você já tinha que fazer uma linha inteira, um itinerário todo ali do sertão pernambucano. Quando você ia para o sertão cearense, então você já fazia toda aquela linha, assim, já do interior do Ceará. E assim era na Bahia, assim era no Rio Grande do Norte. Me lembro como se fosse hoje. As estradas em péssimas condições. Se hoje ainda existem estradas ruins no interior do Nordeste, imagine então aquele tempo. Imagine nas décadas de 50, décadas de 60. E eu trabalhei até mais ou menos a década de 70, até quase a década de 80, quando então me aposentei. Nenhuma estrada por aquele sertão, por aquele interior nordestino era asfaltada. Nenhuma era asfaltada. Tinha que se rodar muitos quilômetros de terra batida
e comer, como diz o ditado, poeira, muita poeira, para você chegar aonde queria. E quando chovia, que lá no Nordeste fala que é o inverno, quando chovia, aí já era o contrário. Era lama, era barro, era, sabe, uma coisa feia mesmo. Caminhonete que às vezes vivia encravada, então muitas vezes era obrigado a colocar aquelas correntes no pneu, né? Para desatolar, porque vivia atolada. Isso quando chovia. Mas também chovia de vez em quando. Só que quando chovia, chovia para valer. A maior parte era sem chuva, era na base da terra batida com poeira. Mas quando chovia, quando o inverno, né, era bom, chovia muito, chovia sem parar muitos dias, e aí era aquela lamaceira, era aquela barraiada, olha, caminhonete que vivia atolada. E muitas vezes era obrigado a colocar corrente no pneu para conseguir sair dos atoleiros. Mas graças a Deus, foram poucas vezes que, como eu disse, todos sabem, lá no Nordeste não chove muito. Só que quando chove é para valer. Mas tudo isso valeu a pena. Foram quase 40 anos levando essa vida, viajando, vendendo máquinas de costura. Hoje, pode ser que aqui em São Paulo, ouvindo essa minha carta, existam filhos ou filhas que até lembram de mim. Que lá onde moravam os pais, naquele interior afora, eu cheguei lá para vender a minha máquina de costura, máquina às vezes manual, máquina muitas vezes movidas no pé. Então muita gente talvez deva até lembrar. Eu era aquele que vendia vendi muita máquina pelo interior do Nordeste. Todos sabem no Nordeste, todos, por onde eu andei, por onde eu viajei para vender essas máquinas, sabem, e que lembram de mim, que me conheceram, sabem que eu sempre fui uma pessoa honesta, sempre fui uma pessoa que, claro, eu tinha que ter o meu ganho, eu tinha que ter minha comissão, mas eu nunca explorei ninguém. Eu nunca, vamos dizer assim, tirei o lombo de alguém. Eu sempre tive a minha comissão, sempre ganhei meu dinheiro, mas sempre de maneira honesta, sabe? E ficando feliz de ver aquelas famílias todas, sabe? Com a sua máquina de costura, ou costurando para casa mesmo, ou costurando para fora, ganhando dinheiro. Mas esta carta que eu mandei para o Eli Correia, para a Sessão da Saudade, não foi para falar da minha vida como viajante. Não foi para falar da minha vida como vendedor, e durante tantos anos eu trabalhei naquele sertão nordestino. Essa carta, na verdade, eu escrevi para falar de um episódio que eu faço questão de contar a todos que ouvem a Sessão da Saudade. Esse episódio que eu conto para amigos, eu conto para pessoas conhecidas, e todas as pessoas ficam realmente arrepiadas. E isso aconteceu comigo. Foi lá pelos lados de Morro do Chapéu. Muita gente que já ouviu falar no Morro do Chapéu. É uma cidade pequena no sertão baiano. O Morro do Chapéu, por incrível que pareça, é um pouco fria. A região ali de Morro do Chapéu é um pouco fria. É uma região diferente do resto do sertão. É uma região que fica perto do Rio São Francisco. Então lá é uma temperatura mais amena, é uma temperatura mais, em relação a todo o Nordeste, é uma temperatura um pouquinho mais fria. É uma região perto do Rio São Francisco. E foi numa noite, seguindo por aquela estrada com destino ao Morro do Chapéu, estava chovendo intensamente. Foi uma daquelas chuvas intensas. Pensei até em parar na estrada. Mas imaginei, seria pior parar do que continuar. Então eu resolvi continuar.
prossegui, dirigindo minha caminhonete Chevrolet, mesmo com aquela chuvarada toda, estrada cheia de chuva, de lama, de curvas de lama, o tempo fechado, chovendo muito, na estrada praticamente não se enxergava quase nada. Estava uma situação assim até de dar medo. E quando de repente, falando em dar medo, eu levei um susto, mas um susto daqueles. Quando eu virei uma curva, eu vi uma garota, uma jovem, uma moça bonita, sabe? Talvez tivesse o quê? 16 anos, 15, 16, no máximo 17 anos. Os faróis da caminhonete iluminaram essa moça. E quando então ela fez um sinal meio tímido com a mão, pedindo carona. E ela tentava se proteger daquela chuva com um chale na cabeça. Mas aquele chale não adiantava nada. Aquele chale já estava ensopado. Quer dizer, ela, com aquele chale na cabeça, ela fez assim um sinal meio tímido. Eu confesso que eu fiquei meio com medo. Estrada, sabe? Às vezes tem assaltantes. Às vezes tem muito perigo e muita gente às vezes usa até uma moça para isca. Até usa uma moça assim como se fosse uma armadilha. Você para. Então, mas como eu vi aquela moça, e uma jovem ainda, quando máximo 17 anos, 15, 16, 17, e ela assim com um jeitinho me fez um sinal, eu falei, não é possível que isso possa ser algum assalto. Não é possível que possa ser uma cilada. Porque se eu também passasse por ela, eu iria ficar com um drama de consciência. Poxa, por que eu não dei né? Por que eu não parei? Por que eu... Então eu fui diminuindo a velocidade e fui me aproximando. Quando eu parei perto dela, eu perguntei, moça, você está sozinha? Você quer uma carona? Você vai indo para onde? Então ela apontou assim, mais para frente. Sabe quando a pessoa está tímida? A pessoa olhando assim, quase implorando, e ela apontou, olha, na frente. Ela fez assim, um sinal de que era ali na frente. Então sobe aqui, sobe aqui. Eu vi que não tinha perigo nenhum, porque senão as pessoas já teriam, se fosse um assalto na estrada, e outra, com o tempo daquele, ninguém iria parar para... Ninguém ia tentar fazer uma espécie sabe, um assalto assim. Então eu falei, sobe, sobe. Então ela subiu. E eu falei, onde é que é? Ela fez um sinal de que eu seguisse. E toda encolhida, sabe, chuva, toda molhada, aquele chale na cabeça, e toda encolhida, com frio. Eu segui, fui seguindo. Então ela agradeceu, assim, fazendo um sinal, e tirou o chale da cabeça. Quando eu vi então os seus cabelos loiros, seus cabelos, embora molhados, mas bonitos. E ela deu um sorriso assim de agradecimento e eu pude ver que era uma moça muito bonita, dona de uns olhos verdes lindos. Mas ela não falava nada. Sabe, eu até a respeitei, porque calada tal, e ela talvez tivesse com medo também, porque eu estava com medo. Então imagine, ela também devia estar com medo. Ela só pediu a carona porque estava ali naquela chuvarada, talvez perdida ali, sei lá. Então eu fui seguindo e eu falei para ela, onde você for parar, você me avisa. E ela fez um sinal com a cabeça que sim. E foi seguindo. Há uns 3 quilômetros, não mais do que isso, há uns 3 quilômetros, ela pediu para que eu parasse. Era uma porteira velha, uma porteira meio destruída, sabe, uma porteira meio arrebentada, com as tábuas meio apodrecidas. Ela apontou que era ali. Então eu parei
Entrando naquela porteira, havia uma casa um pouquinho mais acima, uma casinha, talvez um casebre, não sei, uma casa simples, meio que abandonada. Mas havia uma luz de lampião que dava para se ver aqui de fora, que uma luz de lampião fraca lá naquela casa brilhava. Parecia meio abandonada, mas havia uma luz dentro do lampião, deu para se perceber. Então ali, exatamente ali, diante daquela porteira, meio que quebrada, meio que abandonada, e aquela casinha assim entrando um pouquinho mais além, ela pediu para que eu parasse. Como ela não falou nada, eu também não insisti. Eu só disse a ela: olha, você não quer colocar a minha capa? Vai com a minha capa e eu empresto o meu guarda-chuva. Tudo bem que você já está molhada, já tomou muita chuva, mas faz o seguinte, daqui até a sua casa ali em cima, você quer que eu te leve lá? Ela disse que não, que podia, sabe, tipo assim, tudo bem, deixa aqui. Então eu emprestei a minha capa, emprestei o guarda-chuva e ela agradeceu. E eu disse: olha, amanhã eu passo aqui de volta lá de Morro do Chapéu e pego a capa e o guarda-chuva, tá bom? Ela fez sinal assim com a cabeça que sim. Não falou nada, calada. Eu respeitei e até entendi. Poxa, se eu que era eu, homem, estava meio amedrontado, imagine ela então, a mocinha. E fui embora. Ela deu um sorriso de agradecimento, vestiu a capa, abriu o guarda-chuva e foi em direção então àquela casinha. E eu esperei um minutinho para ela entrar ali por aquela porteira, seguir um pouco mais, e eu então aí, quando eu vi que ela já estava chegando na casinha, na casa, eu toquei em frente. Fui então para o meu destino, Morro do Chapéu. Cheguei lá, a chuva continuava. No dia seguinte não deu para eu voltar. Não deu para eu voltar devido ao tempo, devido à chuva. As entregas que eu tinha de fazer, elas se atrasaram. Eu só pude voltar de verdade 2 dias depois. 2 dias depois, então, que eu comecei a viagem de volta, saindo de Morro do Chapéu. E na minha cabeça, eu passo lá naquela porteira, entro lá e peço a minha capa e o meu guarda-chuva, e tudo bem. Eu já tinha me comprometido: olha, eu passo amanhã, como não foi possível no dia seguinte, 2 dias depois, não tem problema nenhum, eu passo lá e pego minha capa e meu guarda-chuva. E assim eu fiz. Venho vindo de Morro do Chapéu, venho vindo. A chuva já tinha parado, já choveu muito aquela noite, choveu uma parte do dia seguinte, mas a chuva já deu uma estiada, agora já estava melhor para fazer a viagem. Eu estou vindo, e quando então eu reconheci o lugar, é aqui. Ali em frente à porteira, eu estacionei a minha caminhonete e desci. Bati palmas. Ninguém atendia. Ninguém vinha atender. Ninguém descia lá da casa para ver quem é que batia palmas. Ô de casa! Me lembro então que eu sentei numa raiz de uma árvore chamada umburana. Uma árvore que se chama umburana. E tinha uma raiz assim que saía dessa umburana, da terra, e até serviu até para eu sentar em cima dessa raiz. E eu pensei comigo: vou fumar um cigarro. Se não aparecer ninguém, eu vou embora. E numa outra viagem, quando eu fizer, eu passo aqui e pego minha capa e meu guarda-chuva. Então eu estou fumando um cigarro, aproveitando que estou descansando um pouco, e nisso, antes que o meu cigarro terminasse, eu vejo uma senhora, para falar a verdade, uma velha, muita idade, apoiada numa bengala, carregando uma lata de água e molhando umas plantas. Plantas que estavam vivas, plantas que estavam floridas.
Ela então apareceu, eu estou aqui fumando meu cigarro e pensando comigo, se não aparecer ninguém eu vou embora, numa outra viagem eu passo aqui. Mas antes que terminasse o cigarro eu vejo aquela velhinha. Ela até levou um susto quando me viu ali. Ela levou um susto. E eu disse, bom dia, senhora. Bom dia. É o seguinte, eu estou passando hoje aqui para pegar uma capa e um guarda-chuva que ficaram com uma mocinha que eu dei carona há 2 noites atrás. Então eu acertei com ela de passar aqui e pegar a minha capa e meu guarda-chuva. Então eu queria que a senhora me providenciasse, por favor. Mas aqui, olha, aqui não tem nenhuma moça não, moço. Aqui não tem nenhuma moça não. Eu moro sozinha nessa casinha aqui há quase 10 anos. Mas a senhora mora sozinha? Mas a senhora não conhece nenhuma moça que mora aqui? Não. Mas eu peguei uma moça a questão de uns quilômetros atrás, nessa noite que chovia tanto. Eu dei uma carona para ela e ela parou aqui, olha, foi nessa porteira aqui e disse que morava aí. E até que subiu aí tudo, inclusive eu até emprestei a minha capa e o meu guarda-chuva. Mas moço, aqui não mora ninguém desde que a família do patrão foi embora para Jacobina. Eu moro aqui sozinha com as minhas galinhas, com minha plantação de milho e essas flores que eu estou regando aqui. Mas, senhora, é o seguinte, é que eu deixei a moça aqui. Ela falou que morava aqui. E fiquei de passar no dia seguinte, ou seja, ontem, para pegar minha capa e o guarda-chuva que eu emprestei para ela. Só que ontem não deu. Porque eu atrasei as minhas entregas, então só foi possível hoje. Então eu vim pegar, então. Olha, o senhor não quer entrar para tomar um café? Tudo bem, mas eu entrei encafifado. Sabe, eu entrei assim meio... Essa mulher não iria mentir. Eu não tinha dúvida que era ali, aquela porteira. Poxa, eu reconheci a porteira, meio quebrada, sabe, meio apodrecida. E ainda ela olhou ainda na porteira como se despedindo e seguiu. E quando ela chegou perto da casa que eu fui embora. Quer dizer, eu não estou enganado. É aqui mesmo, nesse local. Agora, a senhora está dizendo que não mora nenhuma moça? Essa senhora preparou um café e me serviu o café. Me serviu o café numa caneca. Essas canecas, assim de lata, de alumínio, encheu de café, que aliás eu tomei com muito gosto. E me deu um pedacinho de uma broa de milho. E sem abrir a boca, ela vai até uma gaveta, apanhou uma fotografia, até mesmo um tanto amarelada, e disse: moço, a mocinha que o senhor fala, por um acaso é essa? Quando eu olhei a foto, é ela. É ela mesma. Como a senhora falou que não mora ninguém aqui, é ela. É ela mesma. É essa mocinha. Mas ela é uma moça que morreu. O que a senhora está me dizendo? O que a senhora está me falando? O senhor não é o primeiro. O senhor não é o primeiro. Essa aqui é a filha única
que os donos desta terra tiveram. Ela foi infelicitada à força. Mas o que a senhora está me dizendo? A senhora está me falando que essa moça que eu dei carona, que eu emprestei minha capa e meu guarda-chuva para ela, a senhora está me dizendo que ela é uma moça morta? É isso mesmo, e o senhor não é o primeiro. Por isso que eu pedi para o senhor entrar. Mas eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Eu não estou duvidando da senhora, mas também não estou acreditando. Isso não é possível. Acontece o seguinte, moço. Um rapaz pegou essa menina à força e fez mal para ela. Ela era muito bonita, como o senhor vê aqui nessa foto. Não, mas eu não preciso nem ver a foto. Ela era muito bonita mesmo, muito bonita. Inclusive me chamou a atenção os cabelos louros dela, me chamou a atenção os olhos verdes dela. Agora, falar ela não falou. Realmente ela veio desde quando dei carona a ela até aqui calada. Então, esta moça que foi infelicitada à força, o rapaz fez mal para ela. Ela, muito bonita, chegou chorando um dia e contou para os pais. Os pais foram atrás desse rapaz e nunca mais foi encontrar esse moço. O moço que fez mal para ela. O moço que infelicitou ela. Aí, por causa disso aí que o rapaz fez para ela, à força, ela engravidou. Ela ficou grávida e com 3 meses, ela desesperada, ela totalmente fora de si, se jogou dentro do poço. Então, onde fica o túmulo dela? O senhor me acompanha, E meio assustado, achando tudo isso um absurdo, eu fui atrás então dessa senhora. Ela, a bengala dela, ela seguia por um caminho aqui, outro caminho ali, eu atrás dela, mas assim, eu tô pasmo. Eu tô que não tô acreditando no que ela está falando, apesar de ser uma senhora de idade, e o que ela falou parece que tem sentido, mas sabe quando você não está acreditando no que você está ouvindo? E ela está seguindo aqui, segue ali, sabe? O mato é grande, a propriedade não é muito bem cuidada, também como a senhora daquela vai cuidar de uma propriedade. A verdade é que os donos, os pais da moça, depois do fato acontecido, eles foram embora e deixaram ela aí. Então ela já está há uns 10 anos cuidando da propriedade, quer dizer, cuidando do jeito dela. E ela está indo até que então chegou no túmulo. Ela levou um susto. E eu também me assustei. Ela levou um susto, porque eu tinha falado para ela que eu vim buscar a minha capa e o meu guarda-chuva. E ela disse que é impossível, isso e aquilo. E quando nós chegamos no túmulo, lá estava a sepultura, uma cruz com o nome dela, o dia do seu nascimento, o dia de sua morte. E também, em cima do túmulo, eu quase desmaiei. Estavam a minha capa e o meu guarda-chuva. Naquela hora, eu me ajoelhei no túmulo e comecei a rezar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas que nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sabe, eu comecei a rezar por aquela alma. Meu Pai, agora tudo aquilo que estava confuso na minha cabeça, agora estava ali. Estava ali a minha capa, o meu guarda-chuva em cima do túmulo da moça. Eu não acreditava, não é possível, não é possível, não é possível. A própria senhora, ela também se assustou quando viu ali a capa e o guarda-chuva. São a minha capa, o meu guarda-chuva. Apanhei a capa. Apanhei o guarda-chuva. Me despedi daquela senhora. O nome da senhora, por favor? Nazaré. Dona Nazaré. Dona Nazaré. Deus abençoe a senhora. Fica com Deus, Deus a proteja. Vai, meu filho. Segue sua viagem. Nunca mais usei a capa e nem o guarda-chuva. Eles estão guardados como relíquia. Eles estão guardados. A capa e o guarda-chuva. Impressionante. Estavam em cima do túmulo daquela jovem a quem eu dei a carona. E a dona Nazaré disse que foi exatamente aonde ela foi infelicitada, a questão de 3 quilômetros, aonde o rapaz pegou ela à força lá no meio do mato e fez mal para ela. É lá que sempre ela aparece. É lá que sempre ela aparece. É lá. E ela pede sempre uma carona para deixar ela ali. Ali, onde ela está sepultada. Onde encontrei a minha capa e o meu guarda-chuva. Adeus, dona Nazaré. Nunca mais vou me esquecer desse fato. Vai, meu filho, vai com Deus, boa viagem. Maria Cristina Souza, filha de seu João e dona Josefa, falecida aos 16 anos, depois de ter sido feito mal a ela por aquele rapaz, exatamente naquele ponto ali, naquele mato, ali naquela estrada. E descobrindo que ficou grávida, desesperada, se jogou no poço, encontrando a morte. Mas como disse dona Nazaré, eu não fui o único. Lá uma noite ou outra, ela aparece para os viajantes. Que saudade de você! Maria Cristina, a capa e o guarda-chuva. Apenas o Espírito. Materializando, vez ou outra,
e pedindo carona a quem passa ali, para que a leve até onde ela está sepultada. Onde eu encontrei, impressionante. Eu não acreditei quando vi. Ali no túmulo, em meio àquele mato, minha capa, meu guarda-chuva. A emoção do povo. Programa Eni Correia.